A dívida bruta do Brasil subiu e fechou o ano passado em 76,1% do PIB. Em dezembro, o saldo da dívida bruta ficou em 9 trilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Essa dívida é um dos principais indicadores econômicos observados pelos investidores na hora de avaliar a saúde das contas públicas. 2024 foi o segundo ano de aumento da dívida pública do país desde o começo do governo Lula. Para falar sobre o tema, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, Denis Medina. Denis, boa tarde para você. Esse patamar gera preocupação por parte do mercado financeiro? Olá, Jonathan, boa tarde. A preocupação, na verdade, é em relação à trajetória da dívida. A dívida está alta, mas a questão é que ela está crescendo, né? Não existe um controle da dívida, onde podemos dizer que a dívida se estabilizou, ela continua crescendo. Conforme o nosso PIB está avançando, a dívida está avançando ainda mais rápido. Então, essa é a grande preocupação do mercado financeiro. Não tanto com o volume, mas sim com a trajetória, né? Enquanto ela vai crescendo, a gente não vê um momento de estabilidade que seria fundamental para os investidores entender que a economia está sob controle. Pois é, o ano terminou com uma alta expressiva no dólar, né? Essa questão da dívida do governo tem algo a ver com isso, né? Os investidores podem influenciar de alguma forma em relação ao dólar, que aí sim a gente sabe que tem impacto direto na vida das pessoas. Sem dúvida, porque em economia tudo é uma relação, um equilíbrio entre oferta e demanda. Quando os investidores entendem que existem lugares melhores para investir em vez do Brasil, por conta de vários fatores, inclusive a trajetória da dívida, eles acabam levando o seu dinheiro para outras economias. A única forma de fazer isso é comprando dólares, né? Então precisa vender seus reais aqui, comprar dólares para levar o dinheiro embora. E com essa fuga de capitais, o dólar acabou se valorizando muito no final do ano. Agora a gente tem visto que ele já tem dado uma recuada, está dando uma reequilibrada, mas naquele momento em especial foi muito preocupante porque muitos alimentos, produtos que são consumidos no Brasil têm suas cotações em dólar, como a gente tem visto o café com preços elevados, combustíveis sofrem influência do dólar, outros alimentos, carne. Então, tudo isso, né, em relação ao dólar, acaba preocupando e acaba podendo gerar mais inflação. E essa alta do dólar no final do ano foi, em grande parte, preocupação da trajetória da dívida que a gente está vendo hoje, que continua crescendo. Pois é, a gente sabe que essa questão do excesso de dívidas, né, por parte do governo não é um problema atual, né? Infelizmente, não é exclusivo deste governo. Outros governos também não conseguiram conter a dívida do Brasil. Quais medidas poderiam ser colocadas em prática para que, de fato, a gente superasse essa questão, né? E que não tenha esse déficit tão grande no orçamento? É uma questão de equilíbrio das contas do governo, né? Por que está crescendo a dívida? O governo não consegue fechar a conta entre a arrecadação e gastos, acaba gastando mais do que arrecada e acaba gerando, precisa tomar emprestado. Outro motivo é, além dos gastos do governo, né, que geram um déficit, ele também precisa pagar juros sobre essa dívida que ele já tem. Então, só os juros da dívida hoje já é um peso que o governo precisa carregar. Então, primeiro, ele precisa gerar um superávit nas contas, ou seja, gastar menos do que arrecada para poder pagar a dívida que já existe e não tomar mais dívida, né? Então, só para pagar os juros da dívida, ele acaba tomando mais dívida. Então, precisa efetivamente de um controle efetivo entre receitas e gastos. Assim como a gente tem em casa, assim como as empresas controlam seus gastos, não é nada diferente com o governo. Precisa equilibrar receitas e despesas. Pois é, e o que as pessoas precisam entender é que essa conta não é do governo, é uma conta que todos nós pagamos por ela, né? Porque quando você tem tantas dívidas assim, o retorno em investimentos, que é o que se espera por parte do poder público, acaba sendo limitado, né? Na medida em que os impostos continuam sendo pagos e a população tem essa sensação de que recebe muito pouco de contrapartida do governo, que é realmente lamentável. Agora, eu quero que você analise uma outra notícia que chega aqui no Conexão, é que o emprego com carteira assinada registrou um aumento de 16% em 2024.
A vida da Júlia mudou no ano passado. Ela passou a trabalhar com carteira assinada. Quando eu trabalhava com bolsa, por exemplo, esse tipo de coisa, às vezes tinha mês que não caía bolsa, tinha mês que ficava 3, 4 meses sem cair, às vezes acumulava. Então tinha muito problema em relação a isso. Então, CLT, quinto dia útil, tá ali, tá massa. E ela não foi a única contratada por esse restaurante de Brasília, que abriu 20 vagas em 2024. A gente viu a oportunidade de abrir a segunda pizzaria. A gente assinou a carteira de todo mundo. Contratou, como é uma unidade nova, que começou tem 6 meses, aí fez a contratação de todos, menos dos gerentes. Os dados de contratações e demissões no ano passado mostram que o saldo de admissões foi positivo e quase 1.700.000 pessoas fecharam 2024 com carteira assinada. Na comparação com 2023, o crescimento foi de 16,5%. O total de brasileiros com empregos formais aumentou 3,7%. Tudo que se espera é que a economia esteja aquecida e que o mercado de trabalho esteja aquecido e que tenha ganho salarial para a classe trabalhadora, para poder criar melhores condições de vida para as pessoas. O ritmo de geração de empregos da economia brasileira foi compartilhado por todos os 5 setores, mas o setor de serviços, que é o maior deles, foi onde mais pessoas foram contratadas, cerca de 900.000. Depois vem a indústria e o comércio. O crescimento do mercado formal de empregos só não teve resultado positivo no mês de dezembro, onde tradicionalmente ocorrem mais demissões do que contratações. O Brasil está, sim, crescendo a sua força, o seu motor econômico, sua força econômica, criando mais empregos do que o ano anterior e com uma projeção de criar ainda mais empregos em 2025. E o Brasil registrou a menor taxa de desemprego desde que o IBGE começou a calcular esse índice em 2012. O percentual de 2024 foi de 6,6%. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios, divulgada hoje, no trimestre encerrado em dezembro, a taxa foi de 6,2%. A população desocupada fechou com a média de 7.400.000 pessoas no último ano. Esse número é 13,2% abaixo do ano anterior, quando o índice teve cerca de 8,5 milhões de pessoas sem emprego no país. Cenário positivo para o mercado de trabalho, sem dúvida, né, Denis? Qual que é a análise que você faz? Sem dúvida, em todos os aspectos que a gente olha é positivo, né? Mais pessoas trabalhando, mais pessoas com carteira assinada, ou seja, no regime CLT de forma formal, né? Onde tem vários benefícios diferentes de quando está informal. Um ponto positivo também é o crescimento do rendimento do trabalhador. Eu vi que o crescimento do rendimento teve uma alta de 4,3% no ano passado. Tem um ponto de observação aí que cresceu, mas um pouco abaixo da inflação, né? Talvez por isso também algumas pessoas tenham uma percepção da inflação pesando tanto no bolso, mas, enfim, cresceu. Todos os indicadores de trabalho e emprego foram positivos no ano passado. Pois é, agora a gente tem, por exemplo, o comércio ainda sendo a principal porta de entrada para o mercado de trabalho, né? O setor que mais contrata hoje no Brasil. E imagino que quem esteja desempregado precisa tomar algumas medidas, né, Denis? O que procurar é realmente fazer uma atualização no currículo, se capacitar. Que dica você daria para a pessoa que hoje está procurando emprego no Brasil e tentando, principalmente aquele jovem, né, que saiu do ensino médio, começou uma faculdade ou ainda não, mas quer entrar no mercado de trabalho? O primeiro emprego, qual que é a dica para essa pessoa? Sem dúvidas, é profissionalização, né? É buscar se atualizar, buscar estudar, aprender, entender as áreas que você tem mais afinidade, né? Nem todo mundo gosta, por exemplo, de matemática, de química, de biologia. Tem que entender o ramo, o tipo de atividade que mais te atrai e buscar mais conhecimento, mais especialização, com mais capacidade técnica, as chances de conseguir um emprego aumentam. E outra coisa, quando a gente olha os dados da PNAD, que mostra a pesquisa de desemprego, conforme vai subindo o nível de escolaridade, vai subindo também o nível salarial. Então, profissionais com ensino médio têm uma média de renda, com ensino superior tem outra média, com ensino superior incompleto, né, que seria entre o ensino médio e o superior, já tem uma diferença. Então, assim, entrar na faculdade ajuda, concluir ajuda mais.
uma especialização, uma pós-graduação, mais ainda. Então, sem dúvida, o que vai ajudar não só na prosperidade das pessoas, do país, mas também no crescimento como um todo, porque a gente gera mais capacidade técnica, é a educação. Eu, como professor, como educador, então, chamo mais ainda atenção para isso. Mas a educação, sem dúvida, é um caminho para se diferenciar do geral e conseguir ascender na carreira, nos rendimentos, em vários aspectos da vida. Exatamente, né? Nenhum de nós estaria aqui hoje, nem eu, nem você, se não tivéssemos ido pelo caminho da educação, né? Então, realmente é a forma com que as pessoas, de fato, podem ganhar mais dinheiro, se profissionalizar, entender melhor do mundo e entender melhor das próprias finanças, que é outro problema que, infelizmente, não só os brasileiros, mas a população, de um modo geral, tem, né? Quem não passou com perrengues aí no orçamento porque gastou mais do que podia, enfim. Mas esse é um assunto, com certeza, para um outro momento aqui no Conexão. Denis, obrigado pela sua participação com a gente hoje. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente, Jonathan. Um abraço. Outro.